Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá dando continuidade com o nosso curso. E na aula de hoje a gente vai aprender aí a criar a nossa primeira imagem. Legal? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar aqui. Depois que você instalar o seu Docker Desktop, você vai fazer o download, vai instalar todo o processo, tá bom? E depois que você tiver instalado e você fizer esse comando aqui, ó, no seu terminal, e ele aparecer essas informações aqui, ó, de comando, esse tipo de informações que seria um help do Docker, aí já está pronto para que a gente possa dar, então, criar o nosso primeiro container aqui no Docker, perfeito? Então vamos lá, eu vou explicar passo a passo aqui cada comando, o que a gente vai fazer, o que significa, para que ele serve esses comandos e as flags também. Legal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer o seguinte, ó, docker menos help, que você pode dar docker também, ou a mesma coisa, ele vai puxar aqui as informações. Então, eu quero um comando aqui, docker run. Deixa eu pegar aqui, ó, vamos ver, docker run. A gente vai utilizar esse comando para que a gente possa executar o nosso Docker, para a gente possa criar. Então, tá aqui, ó, create and run a new container com a imagem, né? Então, é isso que ele vai fazer. A gente colocar o comando certinho e a gente vai fazer esse processo aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro comando que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Eu vou limpar aqui até para ficar menos poluição aqui no nosso terminal. Eu vou fazer o seguinte, ó, docker run, esse é o comando que a gente vai utilizar, docker run, esse aqui é o comando básico, então esse comando aqui significa, eu acabei de comentar com você, esse é o comando para criar ou para inicializar um novo container a partir da imagem Docker que você vai colocar aqui, legal? Então esse é o comando que vai inicializar e para criar também o container a partir de uma imagem que você adicionar, perfeito? Agora eu vou utilizar uma flag -name, que essa flag, essa opção, ela define um nome para o container que está sendo criado. Então você vai definir um nome através dessa flag e você vai colocar o nome, por exemplo, assim, some.example. Some.example, isso aqui é o nome da minha imagem. Legal? Então é só isso. Aí você dá um espaço para frente e você vai usar outra flag. E a próxima flag que a gente vai utilizar é a flag E. Legal? Então essa opção define uma variável de ambiente dentro do seu container. Ela vai criar lá dentro do seu container uma variável de ambiente para que você possa utilizar ela, para que você possa definir uma opção assim. Definir um password, definir um usuário, esse tipo de informação. Então você vai usar essa flag toda vez quando você quiser criar uma variável de ambiente no seu container. E a variável de ambiente que eu quero utilizar aqui é Postgres underline user traço sem, tá? Essa aqui vai ser a minha variável de ambiente que eu quero usar com esse valor aqui. Já estou definindo um valor para ele. Eu vou colocar a letra E novamente, que é a flag E, né? Ou a opção E, vai depender do jeito que você vai querer chamar aí. Eu estou chamando de flag, então eu vou criar uma outra variável de ambiente aqui, Postgres underline DB, que é de banco de dados. Vou dar o nome de SEN também, que é de banco de dados. Já estou definindo o nome do meu banco. Eu vou aqui utilizar novamente agora mais uma flag que seria basicamente a padrão que existe, não precisa mais do que isso. É outra flag que eu vou utilizar a mesma aqui, Postgres, a flag password, eu já vou definir um valor para ele aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou definindo esse valor para ele, então essa vai ser a minha senha de acesso ao banco de dados. Claro que você não vai colocar uma sequência de números assim. Você vai colocar uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não vai colocar uma senha dessa no banco de dados. Então você vai ter a sua senha, não perda ela, tá bom? Anota ela em algum outro local aí e não compartilhe ela também com outras pessoas, a não ser que seja a pessoa do seu que esteja trabalhando no projeto. Essa variável de ambiente aqui, ela vai ser a variável responsável pela senha, que será utilizado lá no Postgres para acesso. A outra flag que a gente vai utilizar aqui, ou a outra opção, é a letra P.
que já está relacionado com porta. Ok? Então, ela vai mapear a porta entre o host e o container. O host seria o IP do seu computador e o container, a porta do seu computador e o container. Então, essa flag é responsável pela porta ali da 1, 2, 3, 4, 5, pela porta, né? De 4 valor, 1, 2, 3, 4, com a porta 1, 2, 3, 4 do container. Então, ela vai fazer comunicação entre essas portas. É para isso que serve. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, essa opção aqui, eu vou definir a porta 5432, que é a porta referente ao PostGIS. A porta do container, eu quero que seja mapeado com a mesma porta do meu host, do meu PC aqui, que eu estou utilizando em si. A porta do container vai comunicar com a mesma porta. Eu poderia colocar uma outra porta aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para ficar mais visível. 1, 2, 3, 4. Legal? Então, essa porta, a porta do container comunicaria com a porta do PC. Mas eu vou deixar a mesma porta, 5432. E a próxima opção agora, flag D, que eu vou utilizar aqui, Detach Mode, ela é referente a esse nome aqui, Detach Mode. Legal? E eu vou definir aqui o nome que seria a minha imagem. Essa opção pode executar aí o container em segundo plano. Isso significa que não ficará ocupado nos logs, container, essas coisas assim. Ele vai detectar o modo que você está sendo executado. Você vai criar um banco de dados e ela vai poder executar. É por isso que eu falei para vocês, o terminal fica livre para que vocês possam utilizar e vocês vão poder acompanhar aqui no nosso container. É por isso que ela fica verdinha aqui, ó. Ela sobe e fica ativa aqui, ó, para que você possa utilizar. Por isso que você vai utilizar isso aqui para fazer a administração do seu container, legal? Você vai criar aqui e vai poder administrar através desse container aqui. Então vamos lá, eu coloquei a flag D e por final agora eu vou colocar o nome da minha imagem, que eu vou criar, que eu vou utilizar para fazer a criação. Eu poderia colocar aqui @latest, mas eu não vou colocar nada, só vou colocar PostGIS mesmo, tá bom? Então, esse é o nome da imagem que você está usando para criar o container. Neste caso, está usando a imagem oficial do PostGIS, tá bom? Então, você não estou utilizando nenhuma outra variável. Eu teria que ir lá no PostGIS ver qual que seria que eu fosse querer, por exemplo. Eu vou querer com outra versão, com 8.4, 8.3, aí você vai colocar aqui a versão que você vai querer, né? A versão que você vai querer, mas eu vou utilizar a imagem oficial do PostGIS mesmo, que ele disponibilizou lá no GitHub, no Docker Hub, você pode acompanhar lá. Basicamente, o comando seria isso aqui para que a gente possa criar, tá bom? Repassando aqui, o Docker Run. Run seria o comando ou a flag que vai criar ou vai startar o nosso container. Lembrando que aqui a gente está falando de container, tá? Eu estou criando um container específico para essa usabilidade. Aqui, nessa flag aqui, eu defino o nome do meu container, que é SunExample. Essa flag E aqui, que são 3 iguais, ela vai criar uma variável de ambiente para nós lá dentro do container, para que a gente possa acessar e comunicar com esse container. Legal? Então, através dessas variáveis aqui que você vai adicionar no seu projeto e você vai fazer a comunicação e vai acessar todas as configurações lá. A flag P ou a variável P aqui que eu estou passando é referente à porta. Eu estou mapeando a porta do meu container com a porta do meu host, do meu computador. E a letra D que ela vai ficar em execução, ela vai executar em segundo plano. Eu estou colocando o nome da imagem aqui para que eu possa criar, basear na criação desse Docker para mim. Então a gente vai dar um Enter agora e vamos só aguardar. Ó, criou, foi muito rapidinho. Por quê? Porque eu já tinha essa imagem no meu computador. Eu vou dar um Docker agora PS celular e ela já está em execução aqui. Estou usando a imagem PostGIS. O nome aqui é SunExample. Ela está mapeando a porta aqui, ó, da minha porta, do meu container para o meu TCP aqui, que é o meu host. Legal? E ela está ativa há 9 segundos e ela criou 10 segundos para criar aqui. Então está aqui, ó, container endpoint. Isso aqui é o ID dela. Docker PS-A. Eu vou ter agora um container a mais aqui, ó, que é esse primeiro aqui que foi criado. Legal?
Então, Docker PS, eu vou deixar aqui, a gente vai lá no nosso administrador visual agora, né? Que é a interface do usuário, o pessoal fala, né? Então tá aqui, ó, ativo. Se eu clicar aqui, ele vai dar um stop. A porta local roxa aqui, ó, para me acessar. Legal, você vai precisar desse caminho aqui um pouco mais para frente para fazer o acesso a esse container através daquelas variáveis que vocês criou. E aqui está o nome da imagem, aqui está o nome do meu container que eu criei. E aqui está o ID para mim acessar. E então está aqui criado, ó, tudo certinho, criou o database, o banco de dados ainda, serve start, criou, e aqui você pode acompanhar os logs, tudo certinho, para que você possa, então se der algum erro, alguma coisa assim, você pode vir aqui e acompanhar todos os logs que está acontecendo, tá? Eu não vou me aprofundar assim, porque a gente vai ter uma forma da gente estar utilizando esse processo, tá bom? Então a gente criou pela linha de comando. Quando a gente estiver desenvolvendo a parte do mobile lá, você vai poder criar. Quando a gente estiver criando a API REST, a gente vai criar também lá pelo nosso projeto. Eu vou ensinar a outra forma de você estar criando um container também, que é através do Docker Compose. Você vai poder utilizar, vai ser muito mais fácil do que esse processo que você viu. Se isso aqui é fácil, o outro é mais fácil ainda, tá? E é só você organizar as informações certinho e só vai dar um comando só, ela vai criar automaticamente para você lá, aqui o container, legal? Então, eu acho que ficou claro para vocês sobre a criação do nosso container, a instalação da nossa interface do usuário é simples e a nossa criação do nosso primeiro container também é simples, tá bom? Então, você configura as informações certinho que vai dar tudo certo aí. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima aula.